Cinematografia, episódio 33. É 33? Nem combinamos, hein? Gravando. Acho que é 33. Não importa qual que é o episódio, o que importa é que a gente está no ano de 1927. E chegamos no futuro. Sim, você ouviu bem, 1927. E esse é o ano que muda tudo no cinema. E a gente vai discutir exatamente o filme Metrópolis, que ano que vem fará 10 anos, mas a gente está antecipando por um motivo bastante interessante. E esse é Cinematografia, e eu sou a Flávia Ariello. Olá, eu sou Fernando Gelonesi e amo muito esse filme. Eu não sou nada, nunca serei nada. Já não, como que é? Já fudi todo o poema, né? A parte não disso, sou nada. tenho dentro de mim todas as dores do mundo, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso ser nada. A parte de mim tenho... A parte disso tenho dentro de mim todos os sonhos todos os sonhos do mundo. É isso aí, Fernando Pessoa vomitaria se ele tivesse vivo. Mas... Aqui, o Fernando Pessoa... Gente, como tava pensando, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou aqui, eu? Ó, Quem sou eu? Só para aproveitar a antologia. Olha, eu existo. Você acha que eu sou pouco fã? A antologia completa do homem e seus heterônimos, pseudônimos, chama o que quiser. Olha, Fernando. Muito o Fernando segurando o Fernando. Gente, muito bem citado, Jason. Eu muitas vezes me sinto como esses poemas do Fernando Pessoa. E eu acho que é interessante, porque, cara, o Fernando Pessoa foi meio... Ele viu esse filme, hein? Ele viu esse filme? Eu acho que ele viu, porque, cara, esse filme é de 2027, correto? Não. Claro que é. Desculpa, 1927. Ele se passa em 2027, vai fazer 100 anos, né? Cara, ele tava em 1931, 35, ele tava escrevendo, pô. É possível? Eu acho que ele deve ter visto esse filme. Sem dúvida, esse filme passou por Lisboa. Então, Sim. Logo, Jason fez uma grande previsão aqui de juntar o inexplicável entre Fernando Pessoa e o filme Metrópolis de 1927. Né? Cadê Fritz Lang para descer aqui e dizer pra gente se ele conheceu o Fernando Pessoa ou não? Olha só. Já pensou, gente, que crossover, né? Fritz Lang inusitado, mas interessante. Tier von Harbour. É difícil falar esse nome, né? Harbour. Que é alemão, né? Então, fudeu. É alemão. Mas também tem essa bela edição aqui do livro. Bonito mesmo, hein? É muito legal. É muito máquina bonito. Devora como ração e cospe fora. É muito bom, né? Essa contracapa aqui, né, velho? E aqui é Metrópolis. É a Dark Side, não é? Deixa eu ver, editora. Não é Dark Side. Não é Dark Side? Olha, tem não, a cara parece, da Dark mas não Side. é, né? Peraí. O duro que aqui o símbolo da editora na lombada, editora Aleph, com PH. Aleph também, na verdade, Aleph tem edições muito bonitas mesmo. Aleph, tem, exato. Parece Dark Side, né? Eu também achei que era, mas eu falei, pô... Não... Para quem só está nos ouvindo, nesse momento, vale a pena você ir até o YouTube e dar uma olhada no que a gente está mostrando. Né? O Fernando está aqui mostrando o livro do Fernando Pessoa, livro original, roteiro original dessa história que a gente vai discutir hoje. Então, dá uma passada no YouTube se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, certo? Olha, sobre essa tecnicidade, eu não sei, acho que o Jason até pode me dizer do Apple Podcast, mas a gente sobe o episódio no Spotify com vídeo também. Eu sei que é incomum, mas quem às vezes quiser pôr um play no vídeo no Spotify, isso existe. Acho que é uma função muito pouco explorada pelos coleguinhas, mas para nós não custa mais, então tá lá. Quem quiser ver essas beldades aqui, vai, tudo bem, a Flávia. E eu e o Jason aqui ciceroneando a beleza dela. Mas enfim. Não, Apple Podcasts também. Na verdade, eles anunciaram, acho que foi semana retrasada, o suporte agora a vídeos dentro do Apple Podcasts, o que é ótimo, porque a plataforma é a mais velha de todas, né? Eles têm, o Apple Podcasts já tem 20 anos, por incrível que pareça. Esse é o 21º ano deles. E Caramba. Só agora começaram a ter suporte a vídeo, né? Mas assim, já é uma plataforma bem madura e tal. Então, quando você estiver no carro, dirigindo, coloque o nosso vídeo para te acompanhar e aí você presta atenção no vídeo. Claro. É tipo choque de cultura, né? Não tem outro jeito de dirigir, é só ver no vídeo. Renanzinho do Choque de Cultura. Vocês assistem Choque de Cultura, não?
Já faz um Puta tempo que vida, não. pelo Mas amor é de engraçado. Deus. Não, Pô, é engraçado. é engraçado. É engraçado, Pô, é engraçado. legal pra caramba. Pô, as referências. Aliás, a gente falou 300 referências e nem falamos muito sobre o filme. Já tem 6 minutos de Bora. episódio, 5 aí. Bom, primeira coisa, por que afinal que a gente vai começar a falar sobre a sua obra-prima do cinema mudo, do início do cinema, hoje, em 2026, e não esperar até o ano que vem, quando fará 100 anos? Por quê? Cara, uma lenda urbana, que na verdade não é bem uma lenda urbana, mas é um caso de marketing. Não sei se o Jason sabe, ele que é o nosso mais especialista em marketing aqui, mas em momento nenhum na narrativa é citado que o filme se passa em 2026. Em momento nenhum no livro fala que é 2026, mas quando traduziram do alemão para o inglês para ser exibido no circuito norte-americano, o cinema mudo, né? Então eles fazem as telinhas para contextualizar e dar uma ideia de futuro, cravar o 2026. E aí, numa tradução do livro de 1963, isso foi incorporado, e a partir de então, era subtítulo, era Metrópolis, o ano em 2026. É engraçado, né? Algo parecido com isso. E virou uma lenda urbana, mas é uma decisão de marketing. A autora, o diretor, ninguém nunca se falou, queria que fosse um negócio atemporal, distópico e tal. Então é daquelas coisas que já não tem mais como voltar para trás, que todo lugar que você pesquisa fala que se passa em 2026. Mas é uma... Exatamente. Virou cânone. Virou cânone. Sim. Entrou para lore do negócio. Mas é engraçado, né? Porque é uma questão muito de adaptação a mercados. Inclusive, já adiantando um pouco mais essas loucuras do filme, durante 1927, né, galera? Cinema no começo. E esse filme é longuíssimo, né? A versão completa dele tem... Alguém lembra? 148 minutos. Que para a época era um caminhão. 2 horas e meia. Mas também nessa de, poxa, o filme foi legal, o filme é alemão, né? Legal, vamos tomar Inglaterra, Estados Unidos de assalto. Eles fizeram versão mais resumidas. E olha que loucura. Durante muito tempo as cópias originais foram se perdendo e a gente só tinha a versão resumida americana ou inglesa. E aí quem nos salvou foi a Argentina. Olha que loucura, porque na Argentina... Cinema argentino. Que loucura, né? Na Argentina encontraram uma cópia em menor resolução, 16mm, com o filme inteiro, no corte alemão inicial. Veja, a Argentina e a Alemanha sempre tiveram uma parceria mais próxima, então não é estranho que esse filme em alemão tenha ido para a Argentina. E aí é interessante que eles conseguiram pegar esse filme original e inserir algumas partes e ter o corte original do filme de volta. Então quem assistiu, vai assistir ou já assistiu a cópia remasterizada, que vocês vão ver, pode ver que em alguns momentos a qualidade cai muito, né? Você assistiu também? Reassistiu recentemente, Jason? Chegou a ver essa versão? Eu vi pela primeira vez agora, tanto que assim que assisti eu mandei uma mensagem para Flávia perguntando onde vocês viram que se passa em 2026, porque não tem menção nenhuma. Exato. Aí ela me explicou que você sabia o motivo ou algo assim, mas é isso. Eu ouvi a cópia atual, que é uma versão remasterizada, em 2008, portanto já uma remasterização relativamente antiga para os padrões tecnológicos, né? Até pensando no filme, inclusive 2008 já está um pouco distante de 2026, né? 18 anos atrás. Mas fiquei impressionado, porque realmente tem algumas... Bom, é um filme bem antigo mesmo, né? 27. Mas tem algumas cenas ali bem bonitas, outras menos bonitas, mas também remasterizadas, principalmente quando tem muito clarão e tal. E aí tem as inserções da cópia danificada, que eu achei o máximo. É muito legal, né? Eu adoro quando isso acontece, porque a gente não tá vendo o filme original. O filme original, por enquanto, não existe. A gente está vendo um segundo filme, derivado do primeiro, com recortes do tempo ali, né? E essa diferença de imagens, eu acho isso do caralho. Assim, não tem como definir de outra forma. Mais erudita do que essa. A gente... do caralho é uma boa definição quando você gosta muito de uma coisa. Eu sou super a favor. Mas isso é legal porque... Você é super a favor do caralho, então. É isso que você quer dizer. Veja bem... Pode ser, pode não ser, depende da interpretação.
Eu e Jason discutimos esse filme junto com o nosso grupo de pesquisa semana passada. E foi muito legal, porque, obviamente, o grupo de pesquisa tem um foco que é olhar para a questão religiosa. E eu coloquei esse filme em debate por motivos muito estéticos do que acontece ali em relação ao que a gente pode chamar de religião, né? Mas, de fato, o Jason já tinha se posicionado em relação a ter gostado muito dessas inserções dos trechos achados em Buenos Aires em 2008, e é muito legal porque, primeiro que você consegue ver que eles têm formatos distintos, obviamente a qualidade é outra e tudo mais, mas é uma sobrevivência histórica que a gente está vendo ali que é brilhante, né? Nós, historiadores, trabalhamos com fontes, e todas as vezes que surge uma nova fonte sobre algo que já está muito sedimentado na história, isso é a prova viva do quanto você não pode ter certeza absoluta de nada. Por quê? Porque está absolutamente tudo em construção o tempo inteiro. As coisas podem mudar da noite para o dia, assim, quando você acha uma fonte nova ou conversa com alguém que sabe de alguma coisa que é diferente daquilo que você mesmo sabe, enfim. E tá aí a prova, e de fato, se ano que vem esse filme completa 100 anos, fiquem atentos, porque certamente muita coisa boa vai rolar dentro e fora do Brasil em comemoração. Que, como eu disse, gente, esse é um filme que muda o cinema e que determina o cinema, principalmente quando a gente fala de ficção científica e de relação do homem com tecnologia. É o primeiro filme que fala sobre isso. Vou além, é um filme que determina como a sociedade até hoje vê a tecnologia. Assim, se até hoje, eu sei que esse mal-estar com a tecnologia não é necessariamente prerrogativa do cinema, mas a estética do mal-estar da tecnologia é nascida nesse filme e ela vem em todos. Aí você vai achar em Blade Runner, o clássico, você vai achar em 2001 Odisseia do Espaço, você vai achar numa porrada de filme, assim, porque ali a estética é fundada. Posso só dar uma sinopse pra gente ficar mais à vontade? Eu vou fazer uma previsão antes. Faça. Podem anotar que, além desse filme ser remasterizado para 4K no ano que vem, vão aparecer com uma cópia do filme completo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Alguém já encontrou essa cópia e estava esperando o centenário para falar: aqui está, nós restauramos a cópia original e agora tem o filme em toda a sua glória em 4K para vocês assistirem. Tenho certeza que isso vai acontecer. Mas sabe o que é o louco? Eu acho que agora, com os recursos de IA, mesmo com a parte 16mm chuviscada, eles conseguem voltar. Porque como você tem... Eu lembro que eu assistindo com a Flávia, eu falei, olha, dá para ver exatamente os cortes, porque se eu fosse enxugar um filme para exibir em outro lugar, era isso que eu ia cortar, isso que eu ia cortar. Mas não é nenhum lapso temporal. Geralmente são alguns takes, algumas cenas. Não, são cenas, né? Mas como a gente tem outras cenas em melhor definição com os atores e com todo o cenário, eu acho que é muito mais... Hoje em dia, com a tecnologia da IA, você consegue pegar e fazer uma consistência, que a gente chama consistência temporal e consistência estética, para que a IA reproduza de novo isso. Vai dar um problema se acontecer isso daí, vocês estão ligados, né? Mas... Eu duvido que eles vão usar AI. Mas eu acho que é necessário. Não tem... Até Hollywood tá abrindo o bico. Ben Affleck, que fundou uma empresa de IA, de startup, e Hollywood... Aliás, pausa, porque isso provavelmente vai ser uma discussão que a gente vai ter num futuro muito breve. Sim. Cinema e inteligência artificial, porque é inevitável falar sobre o assunto. Mas antes, então, Fer, eu gostaria então que você desse a definição, a sinopse, e aí depois acho que a gente pode entrar para falar um pouquinho sobre o diretor, sobre o roteiro original, porque é importante. Com certeza. Bom, então é Metrópolis, e o filme só chama Metrópolis mesmo, e a gente fala que é de 1927, mas não teve o remaster, né? Não, né? Não teve nenhuma outra versão de Metrópolis, é único. Não. Graças a Deus ainda não. Então Esperamos que não tenha. E Metrópolis. Terá uma com Timothée Chalamet em breve, vocês podem ter certeza. Zendaya, acho que não, Jason. Eu acho que acho que ele se afundou. Eu acho que esse daí já não vai mesmo. Ele não gosta de balé, né? Verdade. Só por isso.
Pois bem, Metrópolis. A cidade de Metrópolis é dividida entre a elite, que vive no luxo e nas alturas, e os operários, que sobrevivem como escravos nas máquinas subterrâneas, que são tipo uns calabouços de operários lá embaixo. Freder, que, desculpa pelo meu alemão, que é filho do grande dono e mestre da cidade, né, do cara que comanda a cidade, descobre, ele tá, essa parte eu vou aumentar, assim, ele tá vivendo normal e ele dá de cara com Maria, que é uma operária. Ele sai em perseguição dela, porque ele se apaixona, acha ela muito bonita, e ao persegui-la, ele vai até as profundezas e acaba descobrindo toda a miséria que acontece lá. Para evitar uma revolta, o governante e um cientista criam um robô maligno com a face de Maria, porque a Maria, ela é líder dos operários. E aí tem uma questão religiosa que imagino que a Flavinha vai explorar, bem legal, né? E aí ele, vendo que vai dar ruim, o dono da cidade, né, e um cientista criam uma robô que seria a cópia da Maria para semear o caos e destruir a resistência. Freder agora precisa correr contra o tempo para desmascarar a farsa, salvar os trabalhadores e provar que o coração deve ser o mediador entre a mente e as mãos. E essa é uma frase bem bonita que tem no filme. Que abre o filme. Que abre o filme e, cara, eu levo isso pra vida mesmo, sabe? Tipo, o coração deve ser o mediador entre as mentes e a mão, porque a mente cria tudo, né? E as mãos humanas conseguem, até agora, só vai criando, dando vida à imaginação. Se o coração não tiver mediar isso aí, as atrocidades continuarão. Estamos perdidos, né? Eu acho a frase bastante brega e sentimentaloide, mas ela é verdadeira. Não, mas veja bem, eu achar isso não significa que ela esteja errada. Ela está correta, né? Mas é uma frase de impacto, assim, venderia sorvete hoje em dia. Assim, né? Uma frase de efeito. Mas uma boa frase, uma ótima frase de efeito. Mas, assim... Vamos repetir, né? Porque eu não sei se o pessoal ouviu direitinho aqui. Essa é a frase que abre o filme, né? E a sinopse aqui que foi feita, ela traz para fechar. Então, o coração deve ser o mediador entre a mente e as mãos. E eu acho que, assim, se hoje ela soa um pouco sentimentaloide ou alguma coisa do tipo, eu acho que ela é muito atual, mas não podemos ser anacrônicos. Isso foi dito em 1927. Um auge do pós-revolução braba, da primeira revolução industrial, aquela do a vapor mesmo, a gente já estava começando um pouco com petróleo, com energia elétrica, e aí com uma certa automação mais hardcore, a gente já estaria indo, sei lá, para uma segunda, pós-Primeira Guerra. Então acho que naquele sentido, um artista alemão, imaginando na Alemanha entre guerras também, né? Vamos lá, que não era pouca coisa. Tá se preocupando com isso, ele estava vendo o poder que a máquina tinha, porque se a gente for pensar, na Primeira Guerra, a gente pegou todos os nossos conhecimentos e fez gás mostarda, usou avião para bombardear, tudo bem que na Primeira Guerra eles só jogavam os frasquinhos de bomba, né? Mas teve, tipo, milhares de alemães, austro-húngaros e, sei lá, franceses mortos, uma juventude inteira. Então, assim, fazia muito parte do zeitgeist ali, do sentimento da época, querer representar que, calma lá, meus jovens, vamos utilizar a ficção, mas para dar uma refletida que, tipo, se a gente continuar desenvolvendo técnicas e tecnologia sem ter uma... E ele tá colocando o coração aqui, mas no sentido meio que o ser humano, ética também, não acho que é só o coração apaixonadinho, né? Com certeza. O mundo vai acabar. E a Segunda Guerra acho que só confirmou isso, né? Só foi... As pessoas não assistiram muito esse filme, talvez, na época. Não assistiram. Essa que é a grande questão. O filme foi um fracasso retumbante, assim. Ninguém queria ver um filme tão longo. E lembrando, gente, esse filme foi lançado em 1927, mas ele demorou muito tempo para ser produzido. Ele foi filmado em 17 meses. Então, assim, poxa, ultrapassou o ano, ultrapassou o orçamento que o diretor tinha para poder usar, quase levou a produtora à falência e foi um fracasso na bilheteria. Então, se deu tudo errado. Mas por que a gente está chegando aqui hoje, 100 anos depois, olhando para ele e dizendo
olha, isso é muito importante. Isso precisa ser visto, precisa ser estudado. Principalmente, se você gosta de cinema e você não viu Metrópolis, a resposta é você não gosta de cinema de verdade. Porque assistir a isso é mandatório para você entender qualquer outra coisa que venha depois disso, principalmente na ficção científica, na ação. E eu diria mais, eu diria até, se você gosta de Steven Spielberg, você precisa assistir um filme como esse, principalmente por conta da música. Mas eu já chego lá, né? Antes de mais nada, temos aqui um diretor que é alemão, o Fritz Lang. Ele nasceu em 1890, morreu em 76. Ele fica na Alemanha, filma na Alemanha. Na verdade, ele é austríaco, né? Em primeiro lugar, nasceu em Viena. E aí ele filma na Alemanha e não em Viena. E depois ele migra para os Estados Unidos e passa uma boa parte da carreira dele fazendo filmes em Hollywood. E, se eu não me engano, ele morre nos Estados Unidos. Mas nessa época especificamente, vejam que o cinema nasceu aí por volta de, no finzinho do século XIX, e nessa virada para o começo do século XX, a gente vai começar a ter esse primeiro período chamado primeiro cinema, do cinema mudo e tal. Logo em seguida começa a época das vanguardas. Então, a década de 20 a gente já tem. E uma das primeiras vanguardas, de fato, é o expressionismo alemão. E esse filme tem todas as características daquilo que a gente olha para o cinema expressionista alemão. Talvez o primeiro aí mais expressivo seja o Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Wiene. Inclusive, o Fritz Lang foi convidado para dirigir esse filme e ele se negou. Não foi, e foi poxa, gente, é um baita sucesso. E eu vejo, assim, o Fritz Lang fazendo essa direção. De qualquer maneira, a gente tem dois grandes filmes aqui que conseguem dar conta do que seria esse expressionismo alemão. Então, o Gabinete do Dr. Caligari e o Metrópolis. Só que qual que é o grande diferencial aqui? Ele ainda, então, estava na Alemanha, vai ser financiado por lá, mas Nova York é uma grande inspiração para ele. Ele visita e ele fica assim, obcecado pelos arranha-céus de Nova York. E isso faz com que ele sente e meio que encomende um roteiro com a sua, que é até então esposa, a Tia von Harbour, que é do livro que o Fer estava segurando aí agora há pouco. Então, o que a gente tem aqui é muito interessante. É literalmente um casamento que vai dar muito certo artisticamente falando. Ela era uma escritora ok, não vou falar que ela é excelente, maravilhosa, porque eu não conheço o restante, mas ele pede um romance para ela, já tendo em vista que esse romance vai virar um roteiro. E as coisas meio que acontecem juntas, né? Roteiro e romance e tal. Mas, olha que legal, o livro só foi lançado de fato depois do filme. Então, quando estava sendo escrito, era 1926 e não 27. E isso talvez justificaria aí a tradução que a gente vai ver de que esse filme se passaria em 1926. Por isso que a gente está falando dele hoje, inclusive, né? Diga. Quer falar um pouco, Jason? Acho que você tá, pessoal... Não, eu não tenho o que falar, né, nessa primeira parte. Eu não conheço nada sobre o filme. Entendi. É porque, assim, eu acho muito interessante, primeiro que o fato de uma mulher roteirista e autora não é trivial, certo? Eu acho que isso é bem interessante. E aí já tem um impacto grande na história do cinema por causa disso mesmo, porque queira que não, tipo, a percepção feminina sobre fatos é diferente. Mas para além disso, eu acho que ela consegue retratar muito bem no core do roteiro e no romance, romance é modo de dizer, né? No livro em si, na história. É um romance, então, mas esse mal-estar da modernidade. E eu acho isso muito interessante, porque, de certa forma, o Gabinete do Dr. Caligari também, por outras vias, né? Um pouco mais... Como é que eu vou dizer ali? Ali é um pouco mais sobrenatural, talvez. Terror. Terror, né? Mas eu digo assim, seria também uma ficção, mas voltada para o sobrenatural. Aqui é uma ficção científica, né? E aí você nota que existia já um mal-estar com essa modernidade e com o que estava acontecendo.
E eu acho que o acerto absurdo do roteiro e depois da produção do Fritz Lang é justamente, com tão pouco, conseguir acertar tanto nos aspectos. Quando eu digo acertar, assim, não é prever o futuro corretamente, mas os problemas levantados ali são muito claros, que é gentrificação das cidades, a exploração da mão de obra, a diferença, a desigualdade social explodindo, o poder na mão de corporações, né? Ou seja, o cara falou isso em 1927. É interessante que ele vai para os Estados Unidos e ele tem a sorte de não pegar a crise de 29. Então ele olha os Estados Unidos construindo aqueles arranha-céus e fala, cara, assim, que potência, né? Especialmente Nova York. Mas é que, de fato, embora Londres fosse uma grande capital, Berlim não era pequena, né? Enfim, Paris, eu acho que, de certa forma, a inauguração de metrópoles modernas mesmo, onde você tem uma conurbação urbana e tão distante, é Nova York. Londres você vai ter uma relação diferente, né? Mesmo na época, assim, não os prédios tão altos, a classe trabalhadora um pouco mais embrenhada ali. Mas Nova York sempre, até hoje você vai para Nova York, ele é muito emblemático com a verticalização. Você, como ser humano, se sente diminuído. E eu acho que esse filme traz essa sensação. Lógico que talvez a linha mestra do filme e do livro seja o romance, mas eu acho que assim, é aquela coisa, não é tipo Casablanca. Embora o romance seja interessante, o pano de fundo é tão mais interessante que o romance, entendeu? Que é a relação dos personagens, o período, né, que se passa e o que Mas eu acho que você acerta bem em lembrar das guerras aqui, inclusive, Fer, porque a Fritz Lang lutou na Primeira Guerra Mundial e, inclusive, perdeu um olho na Primeira Guerra Mundial. Sim. Tanto é que todas as fotos dele são brilhantes. Então, ele usa um tapa-olho, gente. Então, charmoso, é um diretor icônico nesse sentido. Pirata. Ele parece personagem de si mesmo. Ele é muito legal. Agora, o livro é bastante diferente do filme. E há passagens no filme que seriam muito melhores explicadas se a gente conhecesse o roteiro original. Inclusive, assim, né, algumas simbologias específicas, até o porquê da criação de um robô naquele momento, o que se desejava. Então, tem algumas pontas soltas, mas isso não tira em nada o brilhantismo do filme, de jeito nenhum. E a gente tem que lembrar também que estamos no contexto dos loucos anos 20, uma época de mudanças radicais, Art Deco, manifesto futurista, várias vanguardas artísticas, todas estão presentes ali. Então, não tem como a gente desconectar o contexto histórico de quando o filme está sendo feito do que o filme entrega. Que o filme entrega, de fato, uma coisa que é uma pretensão de futuro, e esse futuro é distópico. Isso faz todo sentido, que daí, pouco tempo, a gente chega numa mega destruição generalizada com a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, isso é um ponto inegável estético, quando a gente olha para como que o filme foi feito, as maquetes, toda a visão futurística, então assim, carro voador, arranha-céu, e a ideia principal da Torre de Babel ali. Eu acho que tanto a Torre de Babel quanto a metáfora das máquinas, a forma com que as máquinas são construídas e elas são meio imbricadas com os homens, né? Os homens é a força motriz da máquina, né? Mas a máquina é muito maior. Tanto que aquela cena que o filho do dono da cidade, né, dono da corporação, chega lá e tem aquela explosão por exaustão, né? Um dos caras da engrenagem parou de funcionar, porque ele se cansou, ainda é humano, e aí pode ver, tem uma hora que começa a explosão, ele vendo, deixa de ver máquina e começa a ver uma espécie de um ser meio... um deus meio bravo e destruidor. Moloch. É um Moloch. É um deus real. Deus real, veja bem o que eu estou dizendo aqui. É um conceito real de Deus. Isso, boa, obrigada, Jason, né? Boa, Jason, é um deus citado pela Bíblia, um deus cananeu chamado Moloch, né? E, teoricamente, ele exigia sacrifício humano. Então, quando ele vê, ele tá alucinando naquele momento. Gente, vamos direto pro filme agora, né? Não, vamos nada, tô com a mão levantada.
Meu Deus, por que você tá com a mão levantada? Você quer Tá falar? vendo? É melhor falar em cima dos outros. É muito melhor não ser civilizado. Pô, a gente não consegue ver a mão levantada. Eu Diego, vi a mão perdão. levantada, achei que era eu. Vocês se eu não vejo, Não, perdão. era um acerto, na verdade. Eu só ia dizer o seguinte: primeiro, eu desejo que o Deus que exista seja Moloch, né? Caso exista algum Deus que seja Moloch, porque aí sim eu me sentirei fiel pela primeira vez na vida a alguma entidade sobrenatural. E, em segundo lugar, o que eu diria? Acho que pegando ali algumas coisas que vocês disseram, desde o que o Fei começou com o que você puxou, falar agora, que é o seguinte: o nosso mal-estar com a modernidade vem desde o século XVIII, não é de hoje. Ele está acontecendo ainda já há 200 anos, não é brincadeira. Então, se a gente pega 200 anos atrás no romantismo, quando a gente começou a ter registro disso, e entende que a gente, sei lá, começou a valorizar mais a individualização do ser, que é uma coisa que também não parou, muito engraçado isso, né? Porque quanto mais vem o medo com a modernidade, vem a individualização, porque você precisa de algum refúgio, né? E aí muda da projeção romântica para a projeção do próprio ego, né? Agora na modernidade, isso é muito, muito interessante. Mas eu diria o seguinte: a gente passou ao longo desses 200 e poucos anos, 230, sei lá, por 4 revoluções industriais. Na verdade, a gente já passou por 3 e a gente continua vivendo a quarta, que parece que não vai acabar tão cedo. Então, industrialização com máquinas a vapor foi a primeira, depois eletricidade e produção em massa, que é o que retrata o filme, né? Então o filme já está um passo histórico além dos românticos, né? Vale lembrar que, assim, entre o fim do romantismo e a estreia desse filme são 30 anos, né? Ou seja, ainda está no ar ali a essência romântica, principalmente da terceira fase do romantismo, que traz a politização social, que a gente vai ver no filme também, né? Isso que é muito interessante. E aí vem aquela frase cafona. A terceira revolução industrial, que é a digitalização com computadores e a presença da robótica nos meios de produção, e aí, enfim, a quarta, que é a internet. Viria a ser a internet das coisas também, mas não somente. Agora nós temos o inferno da inteligência artificial, que inclusive impacta o próprio cinema. Então, assim, são 230 anos, mais ou menos, de delírio, de medo, de falta de sentido, e, ao mesmo tempo, por conta disso, busca de sentido no mundo. Então, o que eu coloco a respeito do Metrópolis, levando isso em consideração? Esse filme ele é muito competente em prever coisas com base no que ele entende, tanto o livro, claro, quanto o filme, de temor com relação à modernidade, como ele também é capaz de criar tendências. Todos os professores que eu tive, que eu nunca tive professor de cinema, porque eu nunca cursei nada relacionado ao cinema, mas eu sempre tive professores que têm especializações em cinema e que gostam muito. 100% deles sempre trataram o seguinte: o cinema, ele criou a ficção científica que o mundo incorporou. Não enquanto gênero, quero dizer, mas enquanto ideia, né? Conceituadora de elementos que são incorporados ao mundo real. Né? Então, por exemplo, Her, prevendo a questão da inteligência artificial e dos idiotas que se apaixonam por inteligência artificial, por exemplo. Mas isso já era um conceito mais antigo, que o cinema também já tinha trabalhado em diversas outras vezes, não necessariamente naquele formato, por exemplo. Né? E eu destacaria a importância do Frankenstein também. Né? Olha só, esse filme é uma história de Frankenstein, né? de criatura e criador, porém ele avança ali para questões políticas da polis, também da administração da polis, que eu quero dizer, no sentido clássico do que significa política, e aí a presença da cidade, da polis, né, nesse meio e tal. Então eu não consigo começar uma discussão sobre esse filme sem destacar a importância de tudo isso. Ele vem de um contexto histórico no qual ele vai se aprofundar e que vai continuar sendo um problema para a nossa espécie depois disso, inclusive, 100 anos depois, e nada parece que vai acabar a partir de agora. Pelo contrário, esse temor vai continuar, e a forma como o cinema, aí sim, com todas essas bases literárias, nessas duas que a gente citou, mas principalmente o livro que dá título ao filme,
como que ele consegue criar tendências e acertar em previsões 100 anos antes delas acontecerem. Eu acho impressionante isso, e eu acho que você tocou num ponto muito fundamental, Jason. Eu estava lembrando, enquanto você falava, saiu uma pesquisa, eu não vou acertar, depois eu posso pesquisar aqui para achar, que mais da metade dos engenheiros da NASA que hoje estão trabalhando lá, foram cursar engenharia espacial e astronomia por causa de Star Trek. Então, assim, o poder que os produtos culturais têm em impactar a mente e os corações das pessoas e criar motivações e medos, por que não, é muito grande. E eu acho que esse filme é muito louco e ele é muito sintomático porque ele consegue fazer isso do ponto de vista social, do ponto de vista tecno e desenvolvimento, e ainda tem um componente religioso que eu acho muito interessante. O papel ali, você pode ver, o filho do dono da cidade vive numa espécie de um Shangri-La, tá tudo de boa. Jardim do Éden. Aí de repente ele vê uma figura feminina rodeada de crianças que estava apresentando, e ela, esses pobres. são... Pobres, exatamente, e falando, e ela fala, esses são seus irmãos. Ou seja, ela está mostrando para eles são seus irmãos, mas olha a diferença. E quando ele persegue ela, e ele vai indo perseguindo ela, e depois o pai dele vai investigar e vai perseguir ela junto com os cientistas, você acaba descobrindo que os seguidores que socialmente estão engajados ali para fazer a revolução, entre aspas, não sei se socialista, mas a revolução trabalhadora, seguem ela de uma maneira messiânica. Eles não veem apenas uma líder sindical, eles veem ela como uma figura muito, sabe, endeusada, e ela mesma está meio numa espécie de catacumba, como se fosse dos primeiros cristãos. Então, assim, até esse retrato de que dentro da classe trabalhadora vai ter um salvador meio ligado à religião, esse filme acerta. Essa visão, sabe, que tipo, porra, vai ter um cara que vai surgir do meio da massa, ou uma mina, no caso, e ela vai resolver todos os nossos problemas. Sabe, mas toda ideologia política é uma forma de religião, então, né? cara, e ele já tava... Sem dúvida. Porra, e ele já tava... Até isso, que assim, né, a gente tá falando sobre as diversas camadas do filme. Isso eu acho muito... Então, assim, é impressionante como sobre o ângulo que você quiser pegar esse filme, ele toca um dedo na ferida. E é muito, assim, e influencia, porque daí você tem gente que vai voltar a discutir ficção científica, tem gente que vai voltar a discutir religião, tem gente... diferença social, mas ainda assim ele dá um norte e mostra a potência que o cinema e a sétima arte tem de discutir o mundo. Do mesmo jeito que a literatura tinha essa prerrogativa e o teatro tinha essa prerrogativa, eu acho que Metrópolis não é bem que inaugura, mas ele solidifica a potência do cinema para discutir realidades, ideias, conceitos, mitos e tudo mais, entendeu? Esteticamente, narrativamente, então assim, isso é fundamental para entender isso. Mas cinematograficamente, sem Metrópolis, a gente não teria... não vou ser leviana de dar números aqui, mas a gente não teria muita coisa boa. Então, por exemplo, o Jason citou o Frankenstein. A primeira versão de Frankenstein tem até uma versão em 1910, mas a versão que dá corpo, da cara ao Frankenstein em 1935. E tá muito ligada aqui. É porque aqui a gente tem a primeira versão não só de uma inteligência artificial na figura de um robô, mas a gente tem a primeira versão de um cientista maluco. Né? E isso vai ser levado até hoje é igual, né, todo, quer dizer, sem isso você não vai ter De Volta para o Futuro, porque é uma cópia que a gente tem ali, né? Você não tem Pobres Criaturas, como diz o Jason, tadinhas. Melhor título, Jason, Tadinhas. Poor Things, Tadinhas, porque a tradução, o título original é Poor Things. Exato. Tadinhas, né? Tadinhas. Pobres Criaturas. Quer dizer, e ali é uma cópia. Eu acho que já não é nem mais uma menção. Eles copiam frames, né? Referência, né? Assim, é uma reconstrução, né? É pique Tarantino, entendeu? Não é uma cópia barata. Tenta dar um mimético, para não ficar tão feio. É um remix. É um remix. Mas assim, igualmente politizada, né? Isso que é interessante. Muito, muito.
né? Porque aqui, veja, a gente, como eu disse, precisa analisar o contexto da época. Então, a ideologia e a lógica das questões de trabalho estavam muito frescas desde Marx, né, desde o fim do século XIX. E aqui, década de 20, 30, a gente começa a ter vários movimentos. O anarquismo começa a tomar forma, né, o próprio socialismo, e, obviamente, mais para frente a gente chega em vários tipos de autoritarismo também. Mas isso é algo que vai ser explorado ali de maneira muito gráfica. Então, a primeira cena que a gente tem são dos trabalhadores entrando no turno, e eles vêm através de um túnel, abre um portão como se fosse uma grade, assim, que parece uma jaula, e aí a gente tem uma turba andando no mesmo ritmo de cansaço, enquanto outra turma uma entra e uma sai, né? E essa troca, a gente vê que tem uns ritmos diferentes, mas está todo mundo completamente robotizado já. Aquelas pessoas já são robôs, né, que trabalham sem parar 10, 15 horas por dia, e no único momento que eles têm livre, depois disso tudo, o que eles fazem? Eles procuram o messianismo para tentar ter uma vida melhor. E é aí que surge uma figura chamada Maria. Então, a personagem Maria, gente, toda a nomenclatura usada ao longo do filme, ela é cristã. A gente tem Maria, né? A gente tem um Éden ali colocado, claramente é mencionado, inclusive, a Torre de Babel. Então, não é só uma questão de referência, é mais do que referência. A gente está tendo uma metáfora construída com bases sólidas dentro do cristianismo. Então, o que seria a Babel contemporânea de 1920? Obviamente, as fábricas, os arranha-céus, e a divisão de classe nesse sentido. Agora, como a religião não acabou e como ela se embrenha ali, isso é sensacional, que é para variar, um tapa na cara de quem sempre pregou a morte da religião, e ali ela aparece, né, como um messianismo salvador, politizado, com tudo junto, com tecnologia, mas para mostrar que, de fato, a ideia do coração que vai mediar as coisas tem uma conexão direta com o fator religioso. Isso Olha, é sabe o que eu fiquei pensando depois que a gente discutiu isso? Que se ela fosse a mediadora, eu acho que a história ficaria ainda melhor. Com certeza. Porque você coloca a religião como sendo a intermediadora que possibilita a sobrevivência do pacto entre como se diz? O coração e as mãos. Não, eu ia falar de outra forma, tipo pacto o empregado social? e o chefe. O patrão. O patrão, sei lá. É o patrão. Não quero parecer o Ivan Valente aqui falando, entendeu? Mas eu estava procurando palavras melhores. Mas bom, não é o caso, né? Até porque se você for seguir uma utopia socialista ou comunista, você também não tem a presença religiosa, ou cristã nesse caso, né? Pelo menos você não pode dar vez para a religião como sendo o principal elo entre você e o seu patrão, é isso que eu quero dizer. Então, sei lá, só penso que poderia ter sido uma história diferente, ainda aprimorada. Mas no final né, Jason? Porque assim, o Freder é um grande bobão. É a criança, né, o cara que cresceu alienado, para usar o jargão que faz sentido. Ele cresce alienado, brincando no Jardim do Éden com os seus amiguinhos, todos vestidos de branco, né? E um dia é jogado na cara dele a existência da pobreza, da desigualdade, né, da feiura, da superpopulação, enfim, né? E ali ele fica indignado como alguém que é jogado diante da realidade pela primeira vez, e aí o que ele faz? Ele quer mudar o mundo. Então ele é um grande sonhador, ele é um grande... ele foi tocado pela ideologia ali naquele momento, né? Mano. Só que ele se apaixona, o problema é esse, ele se apaixona pela menina, né? Me fala uma coisa, quantos pequenos burgueses e grandes burgueses não seguem a mesma coisa? O pai é rico, grande industrial, aí o cara vai fazer antropologia e filosofia em algum lugar, aí ele acha que, puta, descobriu a pobreza, mas eu tenho a solução e vou resolver o mundo.
Mano, em 27 o cara já tava metendo uma dessa, mano. É impressionante, né? Por isso que eu brinco que ninguém assistiu esse filme, porque, porra, ainda acontece a mesma Ainda coisa. estamos aí, né? Nossa, dá um pulo Perdão, lá. mas aí que eu tô dizendo que quem Não. resolve tudo de fato é a religião e ela, mas precisa desse intermédio, desse boboca ali no meio, primeiro porque ela gostou dele também, né? Ela quer ficar com ele e tudo mais, mas para além disso, é uma saída que para a época era plausível. Seria exato. pouquíssimo plausível que ela, sei lá, desse um pé na bunda dele e resolvesse tudo com o pai, mesmo porque ela não conseguiria fazer isso, né? Agora. Eu acho que a gente pode até contextualizar, assim, lógico, me parece que o sentimento dela em relação a ele é genuíno. É real. Porém, se eu fosse uma líder revolucionária e o filho do homem, o filho do patrão, oferecesse uma via de concretizar meus objetivos, eu faria esse acordo, entendeu? Eu ficaria super cabreira com isso. Eu ia falar, aí tem coisa, não faço não. Não, cara, mas eu acho que assim, ó, eu sei que ele é tratado, lógico, como um fator muito mais religioso, messiânico, mas a princípio a beleza dela é que encanta. E a beleza dela... Eu acho que não é beleza, Fer, que encanta ali. É a graça. É a graça. Ela fala com uma expressividade. Aliás, gente, que atriz sensacional e expressiva. Aliás, filmes mudos, belíssima tudo que te sobra atriz, é expressão. Ela é maravilhosa. Ela se chama, inclusive, Brigitte Helm, né, atriz alemã, e é de uma expressividade muito rara no cinema, ainda que seja no cinema mudo, assim, acho que é comparável com a Joana d'Arc do Carl Theodor Dreyer. Olhos, mas a expressividade corporal, por quê? O que vai acontecer? Ela vai interpretar 2 papéis. Na verdade, 3, né? 3. 3 contando porque, com a máquina. Exato. Ela veste aquela roupa, ela é o... Como que chama o que vai dar origem no Star Wars? Depois C3... Não, C3P2, eu não sei. C3PO. Ele é a cópia dela, né? Então ela tá vestida ali de C3PO, né? Ela veste aquela roupa, inclusive ela fica toda machucada, porque aquela roupa realmente é algo duro de vestir. Então a atriz se machuca usando aquilo lá, né? Então ela é a Maria, a messiânica, o Messias dos trabalhadores. Líder da revolução. Ela é a robô, enquanto robô ainda vestindo aquilo, e depois ela é a Maria robotizada quando a gente tem a fusão de pessoa e máquina, e aí você já não consegue mais distinguir quem é quem, e aí o corpo dela muda, a expressividade, ela começa a ter, né, uma malemolência. Aliás, algumas das cenas mais lindas de sedução e erotização é quando ela está no clube dos homens ricos. Aquilo ali é deslumbrante. O que uma mulher faz com um homem é aquilo lá, né? Cuidado. Mas vários homens ao mesmo tempo, mas eu falo... Com 100 homens ao mesmo tempo babando por ela. E ela acaba com todos, né? Mas é por isso que eu falo, Flá e Jason, obviamente tem essa questão da figura da graça, da messiânica, mas eu entendo, tudo bem que parte é quando ela não é bem ela, é o robô, né? Mas existe essa potência da beleza feminina e dessa atratividade física. E de certa forma, ele pode até vê-la como graça. Mas a primeira coisa que ele faz quando encontra ela é dar um beijo nela. Entendeu? Tipo, e ela quer beijar também. O que eu quero dizer assim, é uma paixão com vias na terra, com carnabilidade. Não sei se existe isso aí, entendeu? Claro. Não é aquela coisa messiânica, olha... Então eu uma entendo... santa, mas ele quer ter a santa, né? Então, assim, eu entendo... Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Claro. Atire a primeira pedra. Aí vocês me quebram, galera. Quem nunca viu um filme com Maria sendo representada e não quis pegar a Maria ali? Olha, Jason. Ai, mano. Você vai ser cancelado, Jason. Depois eu volto. Desculpe, pessoal, foi o diabo, não fui eu. Eu não tô na posse das minhas palavras. A Maria tomou conta do corpo do Jason nesse momento. A Maria do mal, a Maria robô, a Maria C3PO, CX, 3D, enfim, é isso aí.
Como vocês acabam acabam de Oscar a partir de agora. Oscar. Como vocês acabam de comprovar, a relação entre graça, espiritualidade e desejo e carnalidade não é tão distante assim, não. E acho que é nesse sentido que eu acho que isso também é representado no filme. E aí é impressionante como você estava falando, né, dos impactos que isso vai ter em determinadas obras. Aquela cena que você descreveu dos operários andando, você olha aquilo, você vê George Orwell, o 1984. E depois você vê o comercial da Apple também. Mas de qualquer forma... Não, e depois você vê Charlie Chaplin em tempos modernos, que foi buscando todas as referências, tá tudo ali. O Chaplin consumiu esse filme de todas as maneiras possíveis para fazer tempos modernos. O movimento do relógio, né? Depois que você viu tudo isso, você vai ver a passagem do metrô Consolação para o metrô Paulista. Porque o túnel por onde passam aquelas pessoas, incluindo a mim, é igualzinho. Várias pessoas cansadas, em dois sentidos, carregando suas malas, assim, esgotadas. Andando no mesmo passo. Igualzinho, cara. São operários, né? Então, mas e é nesse sentido que é muito louco, né? As previsões de futuro, entre aspas. Mas o que eu acho que é interessante, para pôr em perspectiva também de quem está nos ouvindo e da discussão, se a gente for pensar em cinema, o nível dessa produção foi tão gigantesca, eu não quero adiantar muito sobre o final, mas aquelas cenas gigantescas de milhares de figurantes, foram mais de 37 mil figurantes, aqueles estúdios montados, verticalizados, gigantescos e tal. Nenhum outro estúdio no mundo tinha feito algo daquele tamanho. Mesmo Hollywood fazia muito cinema mudo, mas ainda era meio no pique cinema de estúdio pequeno e Nickelodeon, né? Era filme rápido para consumir. O impacto desse filme, embora não tenha sido junto à plateia tão grande, impactou muito a indústria. Que depois disso, Hollywood veio falando, fazer épico então é da hora e é possível. E depois desse filme de 27 que você vai ter filmes que vai subindo, né? Só pra você... Eu peguei uma lista aqui. O Drácula é de 31, King Kong de 33, que tem essa monumentalidade também. Aí você vai ter Mágico de Oz em 39, O Vento Levou em 39, enfim, você vai ter Cidadão... Casablanca também não é tão grande, né? Mas você vai ter aquele Cleópatra, Ben-Hur, aqueles filmes gigantescos, nos Estados Unidos só vai ser feito às vezes 5, 10, 15 anos depois. Então você vê, tudo bem que o Fritz Lang quase faliu o estúdio, né? Mas a visão artística do cara de bancar, porque você entende que para você fazer um negócio desse tem que imaginar, olha, eu estou imaginando um cinema que vai ser mais épico do que qualquer outra coisa que foi feita na história. Nenhuma peça de teatro chegava nem aos pés disso daí. Vocês entendem? Assim, mas veja que existia pouco essa história ainda, né? Para você ter comparação. Não, mas o que eu quero dizer é assim, você pega a Cleópatra, você poderia ter feito uma peça com pirâmides gigantescas, grandes faraós, né? Eu digo em outro tipo de mídia, estou tentando comparar. E, no entanto, a gente não tinha. Então, acho que uma disrupção muito grande é que, além de ficção já ser abrir esse espaço, ele elevou o nível da produção num patamar que isso só foi ser, lá na Alemanha, que isso só foi ser sentido nos Estados Unidos década depois. E que vai fazer as pessoas terem essa admiração. Porque, veja, o cinema não tem essa banca toda que tem hoje, já naquela época. Muita gente falava, é uma arte menor. Não, isso daí nem sei se é arte, né? Tava essas discussões ainda. Então, quando ele põe um épico desse tamanho, com aquelas cenas e tudo mais, cara, aí ele influencia a sociedade e a indústria do cinema fala, cara, dá pra gente fazer coisas gigantescas, espetaculares, e isso as pessoas vão se admirar, entendeu? Mas olha que legal, eu vou fazer a citação que abre o livro, e não o filme, porque o filme abre com a citação da mente e das mãos e o coração, né? Mas o livro abre da seguinte forma, e isso ajuda a gente a pensar bastante coisa. Esse livro não é uma imagem do presente, não é uma imagem do futuro, não se passa em lugar algum, não serve a nenhuma tendência, nenhuma classe, nenhum partido. Esse livro é um acontecimento que gira em torno da percepção. O mediador entre o cérebro e as mãos deve ser o coração. Isso foi a Tia von Harbour que escreve. E embaixo tem uma outra epígrafe do Fritz Lang que diz o seguinte:
O argumento central foi da senhora von Harbour, mas sou eu, ao menos 50% responsável porque rodei o filme. Não tinha tanta consciência política quanto tenho hoje. Não se pode fazer um filme socialmente consciente dizendo que o mediador entre a mão e o cérebro é o coração. Quero dizer, essa é uma fábula de verdade. Mas eu me interessava por máquinas. Isso é maravilhoso. Porque ela diz, ó, isso aqui tá ligado a nada. E ele vem e diz, veja bem, eu fiz o filme aqui, a ideia dela, eu fiz o filme e, na verdade, eu acho uma besteira isso. Eu gostava mesmo de máquina, né? Mas eu acho que isso que chama a atenção, que eu falo da importância de ser uma roteirista mulher. Porque, assim, a percepção e a sensibilidade é muito... Assim, a percepção e a sensibilidade do roteiro está muito mais ligada a essa questão religiosa. Eu acredito que seja mais orientada por ela. De fato, o Fritz Lang, assim, ele rodou magistralmente e tal, mas ele é um bom cara para enquadramento, para efeitos práticos, né? Também não tinha outro tipo de efeito, né? Não tinha outro tipo de efeito na época, né? Mas esses efeitos de direção de arte e tal... então, assim, isso aqui é um casamento muito legal. O interesse dele e a megalomania dele de gravar um negócio tão gigantesco, mas com uma história que tem conteúdo, substância, preocupação, ternura, né? Tipo, no tratar. Então, assim, é daqueles casos que acho que se torna uma obra icônica porque cada peça estava no seu lugar, mesmo que seja fortuito, né? Não foi pensado para isso, mas... tanto que, vamos fazer uma piada... talvez infame, esse é o Metrópolis. Assistam Megalópolis. Você entende Ninguém que assistiu. faltou o coração mediano ali, entendeu? Tipo, porque, sabe, não tô dizendo que é um filme, mas assim, falta esse a mais, entendeu? Que eu acho que esses casamentos fazem fluir. Aliás, bem lembrado, tem um desenho, esse filme vai gerar várias outras repercussões e outros filmes, ele nunca teve uma versão, uma nova versão, uma versão mais contemporânea. Porém, teve em 2010, se eu não me engano, uma animação japonesa chamada Metrópolis. Está na minha lista para assistir. Deve ser incrível. E deve ser incrível, porque eu comecei a assistir e falei, é isso, vou parar, depois eu volto. Se eu não me engano, tem a mesma... E agora? Posso falar besteira aqui, mas para mim tem a mesma estética do Astro Boy. E eu não sei se é do mesmo estúdio. Eu lembro que a gente viu junto. Eu adoro. Lindo. Então, assim, tá na lista e tem o mesmo roteiro, mas é um desenho de 1h30. Enfim, eu acho que fica a dica aí para depois vir voltar a comentar se você assistiu ou não também, né? Fui atingido por uma bala nostálgica que se estilhaçou dentro de mim agora com Astro Boy. Não estava preparado para isso. Para voltar para o passado nesse momento. Eu acho o Astro Boy uma das figuras assim mais bonitas, né, que a gente tem desse momento. Está decidido, faremos uma análise de Astro Boy em breve. Arrasou. Mas eu acho que essa relação do Astro Boy e com o Metrópolis também não é pouca, não. Porque é um menino robô, e aí se você for ver a estética... coração. E a estética do Astro Boy é um pouco mais anos 50, mas tem um pouquinho ali do Art Deco, 52, né? Ele começa, Osamu Tezuka. Uhum. Inclusive, o Metrópolis chama Osamu Tezuka Metrópolis. Ele é de 2001. E ele é de 2001 e foi baseado no mangá de Osamu Tezuka. Então é o mesmo criador do Exato, é isso que eu tô te dizendo. Tem tudo a ver, não é fortuito. As coisas estão conectadas, né? O nome disso é estilo. É estilo. Imagina um japonês na década de 50 que assiste Metrópolis, ele entende muito sobre... Poxa. Você pega... E aí na década de 50, após a Segunda Guerra, você pega assim a formação das grandes megalópolis japonesas, Tóquio, Osaka, não sei o quê. Você imagina o que é um moedor de carne
e tão parecido. O Jason paulistano aí citou o metrô. Imagina o metrô desses lugares. Parece o negócio de metrópole, né? Um monte de gente, tem gente empurrando para entrar de luvinha, mas estão empurrando. Pô, mas é São Paulo, é exatamente assim aqui. Não, mas é que em Tóquio empurra de luvinha. Em São Paulo mais Gente, eu quero fazer uma proposta. Eu gostaria que cada um ressaltasse uma sequência que gostou muito nesse filme e descrevesse aqui essa sequência e por que gostou. Nossa, difícil, hein, velho? Tem muitas sequências boas, hein? Eu vou começar enquanto vocês pensam, então, tá bom? Tá. Eu tenho algumas, mas vai lá. A minha sequência favorita é quando a Maria Robô do Mal. Aliás, a transformação de Maria em Maria Robô do Mal é brilhante, porque ela começa a desenvolver certos cacuetes, né, com o corpo e com o rosto, e ela tem um olho piscante, meio olho nervoso de ansiedade, então você saca que é a Maria do Mal. É um bug do robô ali, né, bug do milênio. E é a única forma que você tem de diferenciar, porque elas viram a mesma pessoa, né, rouba a face e a estética da Maria do Bem. Mas, quando ela se traveste de a prostituta da Babilônia, aquilo ali é, meu Deus, que sequência, porque é a sequência que eu estava falando para vocês no Clube dos Homens Mais Ricos, e é a apresentação dela para aquela sociedade, e aqueles homens ficam ao mesmo tempo alucinados e com medo, porque eles não sabem exatamente com o que eles estão lidando. É uma mulher, parece uma Mata Hari, eu não tenho dúvida que a referência é bem evidente da Mata Hari, é uma mulher linda, poderosa, que dança freneticamente, seminua, né? E ela, ao mesmo tempo que conquista e instiga, mas põe medo. E a composição de toda aquela sequência é muito frenética, porque daí o Fritz Lang começa a fazer o que melhor ele faz no filme, que é montagem. Muito corte, muito rápido, inserção de uma imagem sobre a outra, para demonstrar a loucura que os homens estão sentindo ao ver aquilo pela primeira vez. E ela está deslumbrante, o figurino é lindo. Uhum. Isso é tudo que o cinema da década de 20 poderia entregar. Então, eu acho que ele vai assim, num limite do máximo, não é à toa que custou tanto. Agora, a gente tem então uma somatória de cortes rápidos, boa montagem, interpretação maravilhosa e figurino deslumbrante. Melhor sequência do filme. Cara, tem várias, é muito difícil, mas eu acho que para mim, quando o Fredder, né, o filho do industrial, troca de lugar com um funcionário. Com um operário, né? E aí tem aquela cena do operário indo para a cidade, e aí ele vai revelando, porque, veja, o filme é engraçado que ele começa em ambientes fechados, né? Uhum. Então, assim, ele vai... Hoje em dia, todo filme começaria com um grande plano geral da cidade, né? Ele inverte essa lógica, ele vai dos planos fechados, e ali ele revela a metrópolis, a cidade, aquele esplendor e tal. Eu fico imaginando... Eu acho aquela sequência muito foda, tentando me imaginar, eu em 1927 assistindo isso. Eu fiz a mesma coisa. Não é? Eu fico imaginando assim, cara, imagina em 1927 esse vislumbramento de uma megalópole gigante, cara, várias pontes, carros passando, os aviõezinhos. Muito neon, luz. A gente não vê o neon, mas ele tá lá, é neon. Né? Mas especialmente essa sequência que vai apresentando essa cidade para nós, através também dos olhos do operário, que é interessante também, que o cara nunca saiu dali. Eu acho que deve ter sido um impacto muito louco. Isso eu acho que é uma das sequências que eu acho muito legal. Tem outros aí. Deixa o Jason falar, eu falo outro, se ele puder. Olha, a minha sequência favorita é a continuidade da que a Flávia introduziu, porém, no recorte em que a nossa Maria, agora das trevas, ela... A Maria do Lars von Trier. Com certeza. Ela dá início ao teatro com os 7 pecados e a morte. Ah, que lindo. Eu grudei no teto
com a aparição daquela morte. Juro por Deus, foi de longe a melhor representação da morte que eu vi. De longe. Primeiro porque o design, aquilo é uma fantasia, né? A gente não pode esquecer. Só que no contexto do filme também é para parecer uma fantasia. Porque você tem a questão teatral ali, né? Então, a gente está vendo meia fantasia da narrativa, meia fantasia de vestir-se, né? De vestimenta. Então tem as duas interpretações do que é uma fantasia. Uma costume, né, nesse sentido. E aí, quando aquela morte aparece com uma foice, com 2 vezes o tamanho do cara que estava vestindo, e você fala, meu Deus, aquilo não era um tratamento de maquiagem como, sei lá, o Jacob Elordi passou 79 horas sentado numa cadeira com coisa colada na cara para se tornar aquele Frankenstein feio, que eu acho feio, pelo menos. Pode ser fiel, mas é feio. Aquilo é uma fantasia, cara. Aquilo é uma máscara. Aquilo é uma máscara com uma... Qual que é o nome daquilo que se veste aqui? Não é um sobretudo. Uma capa? Capuz? Uma capa, né? Uma capa, né? Com um capuz, inclusive. E aquela foice gigantesca. Mas assim, de um horror no sentido de horror, né? De impacto, que a gente aqui usa como terror, né? Mas o terror e o horror são coisas diferentes, a rigor. Foi uma coisa que, assim, me pegou demais, que eu senti muito medo, sabe? É raro ter essa emoção vendo um filme assim. Aconteceu no 7º selo, mas eu acho essa morte ainda mais macabra do que aquela. E aí eu vou colocar mais outros 2 aqui. Mais outros 2 momentos. Não tem como só falar de um. Fê tem razão, não tem como. Tem 2 horas e lá, Flávio. Aí que você quebra não. Foi nesse momento que eu pensei como Fê, e aí tentei fazer um exercício ridículo ali de pensar como as pessoas daquela época. Mas a sequência em que ela revela a narrativa da Babilônia é boa. Gente, aquilo é uma montagem... É muito boa. Aquilo é uma montagem moderna. Se você pega filmes da Disney, franquias de Marvel, por exemplo, você não tem produções que façam montagens tão bem feitas como aquela. Eu não estou exagerando, porque o nível da Disney caiu de um penhasco recentemente, né? Com orçamentos estratosféricos. Mas é impressionante como eles conseguem dar dimensão, não apenas para uma história contando outra, mas para aquele fragmento de história que está sendo contada. Porque ele poderia ser uma narração, por exemplo, né? Ou então com os intertítulos ali aparecendo, qualquer coisa, mas algo encenado, algo muito mais simples. E é justamente ali, junto com aquelas cenas, a gente pode colocar tudo junto, em que mostra toda a arquitetura das cidades, por exemplo, ou a que você citou, quando mostram os trabalhadores ali no pátio, com os prédios reais, né, reconstruídos ali, reais no sentido do que foi reconstruído com maquetes gigantes. É ali que você entende, ou você, no mínimo, sente que você está vendo um filme épico. Aquilo é um filme épico. 37 mil figurantes, com maquetes reproduzindo prédios de uma maneira relativamente realista, inclusive, porque você também tem um estilo artístico aplicado ali que não permite que seja uma interpretação 1 para 1 do que seria um prédio mesmo, mas assim, estava super realista. E a sequência da Babilônia também, né? Então, tanto a reconstrução das cidades ali, como da narrativa da Babilônia, puta merda. A escala ali é monumental, né? E eu acho que é interessante, tipo assim, quando eles foram fazer, né? Tem imagem de foto de bastidor. Cara, a escala da cidade não é uma maquetinha. Ela é mais alta que seres humanos de pé, sei lá que escala que eles fizeram, né? É muito grande. E aí abre espaço para a pessoa conseguir caprichar nos detalhes, né? Porque quanto maior, mais detalhes você consegue pôr. Dando a última roubada, então, mentira, não sei se será útil. A sequência da transformação dela é muito foda. Assim, dela, assim, do robô, né? Mas essa questão do It's Alive e tal. Tanto que, assim, primeiro que aquela figura de um robô e feminino, eu acho muito louco. Né? Porque a ideia do robô seria, sei lá, andrógeno, sem sexo, sei lá. E aí eles falam homem-máquina, né? Só que é uma mulher. Ninguém falava robô naquela época, né? Não, acho que a palavra robô é mais recente.
Pode ser, pode ser. Que vem de E robótica. homem no sentido de humano, né? Não precisa nem falar nada. Eu não lembro exatamente, vem de robótica, que é uma coisa da, sei lá, República Tcheca, é um negócio meio louco, o robô, assim, que veio de um romance, mas de fato. Mas eu acho que, assim, aquela revelação é tão impactante, porque, assim, ela é humanoide, e ela não é esvaziada de sentido, muito pelo contrário, ela tem tanto sentido e é tanto factível que você tem o medo. É tipo a representação da morte que o Jason estava falando. É tão bem representado e é tão esteticamente interessante, e assim, foi uma das primeiras, até onde eu sei, ou a primeira, né? Que você compra aquilo como uma máquina. Acho que você até citou, né, Flávia, a dificuldade de se mover também ajuda a ser um movimento mais robótico e travado para além da interpretação de atriz. E a figura do cientista, aquelas coisas tipo, a gente só ia ver depois em Frankenstein mesmo, sabe? Essa coisa de vários laboratórios. Sai raio, né? Sai raio e raios redondos. Fê, assim. mas vou te dizer uma coisa, a representação do laboratório ali, de Frankenstein, é totalmente chupinhada desse filme. Sim, é nesse que eu falei, só vai vir... Parece, nas interpretações do Frankenstein, parece que veio do conceito de Frankenstein, não é? Até o laboratório, o design do laboratório, assim, tudo igual. Puta, tudo igual. A mesma figura do Dr. Frankenstein meio loucão e tal, né? Exato, também. Mas, gente, a figura desse doutor, aliás, não é um doutor, ele é um cientista, né? Ele não é um médico. E aí é muito interessante, porque, assim, qual que é a motivação dele? Ele está ali para fazer um homem-máquina para o dono de Metrópolis, que é o Fredersen. Que perdeu a mulher. Em princípio, e aí que tá, ele perdeu uma mulher. E aí quando o dono da cidade chega no laboratório, né, que por fora é uma igreja gótica e por dentro é um laboratório super futurista, isso é muito doido. E atenção, tem lá uns pentagramas, eu já ouvi muita gente falando, nossa, tem uns pentagramas, ele é coisa do diabo, que é aquilo? Não tem nada a ver. Gente, aquilo ali tem a ver com uma estrela que não é a estrela de Davi, mas a estrela de Salomão. E tem citações ao longo do livro que fala sobre isso. Tem a descrição, que em todas as portas dentro do laboratório tinha uma estrela de Salomão. Então, 5 pontas e não 6, o que lá para frente pode ser usado de forma dentro do ocultismo e sei lá o quê, mas ali tem uma descrição que vem de fatores religiosos ali, judaico-cristãos. Mas, então, você tem uma estátua da mulher morta, né, do Fredersen, quando deu à luz ao Freder, né? E a pergunta é por que aquela estátua está na casa do cientista? Porque e aí que tá, só... Não, porque ele queria fazer... A motivação inicial era fazer uma cópia para o próprio dono da cidade. Eu acho, pelo menos. Aí que tá, não é. Não é. Isso não é dito, isso só está no livro. O cientista e o Fredersen disputaram o amor daquela mulher. E ela preferiu o Fredersen. E ela morre. Tanto é que só tem um diálogo entre os dois ali no começo. O cientista olha para ele e fala assim... O único grande problema é que você era um homem e ela era uma mulher. E acabou. Então, assim, ele ganhou o coração da mulher e aí ela morre dando luz ao filho dele, certo? Só que ela é idolatrada pelo cientista. Então, quando ele rouba o rosto da Maria, é porque a Maria também lembra um pouco essa mulher que é a Hel, né? H-E-L-L. E aí... Não. Um L só. Um L só, verdade. Hel é fato, Jason. E que aí a gente pode interpretar como Hel, L também, com certeza. Bom, e aí é isso. Então, esse personagem, ele é muito bem construído e ele vai dar origem a todos os cientistas malucos daqui em diante, e inclusive um grande vilão que eu gosto demais, que é o vilão do Dr. Strangelove, que tem uma mão numa luva que a mão domina ele. E aqui, o que acontece? Esse cientista perdeu uma mão, então ele usa uma mão mecânica, mas na verdade é uma luva, né, que tá ali. É sensacional, gente, as referências são infinitas. Caralho. Todo mundo... Fala, Jason. Eu fiquei pensando em Star Wars, né, e o Anakin, que vira o Darth Vader, ele tem uma mão robótica. Exato.
Ele perde a mão. Esse significado que você deu agora, falar que o Fê também não conhecia, faz total sentido com o alinhamento da história de Star Wars. Só que se você não conhece o que você falou, não dá para pegar uma referência direta do porquê que o Anakin tem isso, entendeu? E aí quando... Enfim, é o Rotwang, né? Ou Hotwang. É o Rotwang. Hotwang, né? Hotwang. Em alemão. Mas assim, esse é dos meus. Esse cara é dos meus. Esse cara é do caralho mesmo. Então, assim, gente, são referências infinitas. É um filme que só envelheceu bem. É impressionante olhar para 100 anos depois e perceber, primeiro, que a gente não mudou nada, que a gente está pior do que o futuro esperava, pior do que a pior distopia pensava de nós há 100 anos. Diga por você. Pronto. Vai. Não tem condição, né? Eu ia falar alguma coisa que até esqueci. Assim, a música. A música, originalmente, ela foi composta para ser tocada no filme mudo. E essa versão que a gente tem hoje, que é a versão que está disponível no Prime Video, né? Temos versões boas, tá em 1080p. Ela tem essa música original. E não é mera coincidência se você perceber alguma semelhança com filmes do Spielberg. Ouçam no original e depois vão assistir, sei lá, ET, Jurassic Park, né? É John Williams puro, aquilo ali. Então, veja que tudo casa, é impressionante. Não é que tudo casa, ele influenciou tudo, tudo mesmo, entendeu? E o coitado morreu, eu não vou falar que o Fritz Lang morreu na pobreza, ele foi para Hollywood, detalhe, tá, pessoal? Eles se separam durante a Segunda Guerra Mundial, porque a tia vai se alinhar ao nazismo, isso não é segredo, isso tá no livro, inclusive, nessa versão que o Fer mostrou, existem 3 pós-fácios, muito bons. Fernando tá mostrando o livro, e cada um ali vai analisar o porquê essa mulher não ficou muito conhecida. Uns vão dizer, bom, porque ela é mulher, então existe muito machismo, e aí esqueceram. Outro vai falar, talvez ela não tenha sido uma escritora tão boa, e o outro vai dizer, bom, ela teve uma associação muito clara e evidente com o nazismo, e teve. Ela trabalhou diretamente para o Hitler convidou, inclusive o Fritz Lang para fazer parte, ele não aceitou, e é aí que ele casca fora para os Estados Unidos, e a tia fica lá na Alemanha, contribuindo ali para aquela maldade toda. Foi isso que separou os dois? Não necessariamente, temos várias fofocas de bastidor, fofoca que na verdade é porque ela já estava com outra pessoa que trabalhava nas filmagens, inclusive, né? E ela fica com esse cara, inclusive, depois da separação, era um indiano, muitas fofocas. E assim, o casamento deles era uma bagunça, todo mundo ficava com todo mundo, era uma coisa bem fora do padrão. E no final, ela termina a Segunda Guerra tendo que cumprir trabalho forçado. Ela não vai presa necessariamente, mas ela fica aí num certo regime de trabalho estranho, paga a sua dívida com a sociedade, digamos assim, e depois ela volta até a trabalhar para fazer alguns roteiros e tal, mas os dois nunca mais trabalham juntos. E tem quem diga que o Fritz Lang perdeu muito com isso, porque ela era uma boa cabeça para produzir os roteiros, e aí ele vai fazer algumas coisas não tão interessantes quanto ele fazia com ela. E só lembrando, ele fez antes disso M, O Vampiro de Düsseldorf, que é um dos filmes brilhantes dele, que já é um filme falado. Excelente filme. Excelente filme. Só para a gente não perder o fio, eu acho que o que acontece com a Thea Von é a mesma coisa que acontece com a diretora de Olímpia. Assim, Helene Riefenstahl. Cara, ela é maravilhosa. Qualquer esporte moderno que você assiste hoje é inspirado nos enquadramentos e na forma com que ela rodou a cobertura das Olimpíadas. Mas vai ver se estuda. Ela era nazista, né, pô? Ela enquadra muito bem a superioridade ariana. Mas, cara, em termos estéticos, a mulher é absurda. Acho que a gente já teve mais de um episódio aqui que discutimos isso. Infelizmente, galera, ou felizmente, sei lá, a gente, em algum momento, tem que separar obra e autor
para que a importância histórica e a funcionalidade da obra, ela vai além disso, né? Não se perca, claro. Inclusive, esse filme, acho que não dá, acho que, assim, não tem traço nenhum nazista, pelo menos que eu me lembre, assim, eu não... Pois é, aí começam a vir as pessoas a achar pelo em ovo aqui. Mas tem uma estética nazista. Gente, pelo amor de Deus, é 1926 quando começa a ser filmado. Não tem. Não criem pelo em ovo, não procurem coisa onde não tem. Aí o que vai acontecer depois com a tia é outro problema. Não coloquem chifre em cabeça de cavalo, né? Eu não, já tinha bom, pessoal, nazista, assim mesmo. Vamos... Sim, mas mas eu tava olhando aqui, mas eu acho que você não tinha nada pronto ainda. Nada, né? Quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente se despedir? Quero, duas coisas. A primeira, a gente não pode deixar de falar do nome da personagem, né? Do Homem-Máquina, que é Hel, com E e um L só, como a gente falou anteriormente. Hel é uma deusa da cultura nórdica, né? Então a gente está falando aí enfim, os países nórdicos, naturalmente, né? Que significava a deusa de Hel, que é como eles chamavam os reinos subterrâneos, ou de submundo. Tem tanto a interpretação de submundo como de subterrâneo, no sentido das pessoas mortas, né? Isso que é interessante. Então você não só está falando de um ou de outro, ou seja, ela era a deusa dos mortos que ficavam debaixo da terra. Quem fica debaixo da terra aqui é justamente a classe mais baixa, que são os operários. Então, é um nome que faz total sentido. Você tem uma ideia de morte, né, fatalista associada a ela, que é bem interessante. E ele lembra muito HAL 9000, né, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, apesar de que eu estava pesquisando aqui e não há nada documentado, não há nenhuma relação formal entre as duas coisas, mas eu duvido que não haja mesmo. É muita coincidência para não haver. Porque a gente está falando de dois elementos da arte, né, do cinema e da literatura. Na verdade, são os dois da literatura que foram adaptados para o cinema, né, e que tratam ali do maior medo tecnológico dali para frente, de ambos os filmes. É impossível que o 2001 não tenha, enfim, se baseado na Hel aqui, como a gente vê, até porque, pelo que eu estava pesquisando, Hel também é uma forma feminina de uma outra palavra que poderia ser escrito de uma outra forma, só que não é próxima de Hall, né? Mas mesmo assim, o E da palavra, ou letra I, né? E ou E, ele dá o tom feminino, né? É a, como se diz, flexão feminina da palavra, no caso da mitologia nórdica e, claro, também da língua germânica, né? Então é interessante isso. Eu acho sempre nomes de personagens muito elucidativos, assim, para o que a gente pode aprender sobre a história que está sendo contada, né? E uma segunda coisa que eu acho muito importante também de ressaltar é a seguinte: vocês estavam falando aí justamente desses erros de anacronismo, né? De pessoas que buscam ali enxergar o nazismo onde ele não está, né? Pessoas obcecadas por nazismo, que geralmente são aquelas que xingam os judeus na internet hoje, inclusive, e que falam que tem horror ao nazismo, né? Eu acho essa contradição muito sádica. Também não seja um idiota que vai olhar para esse filme e vai falar que ele envelheceu bem, porque os efeitos envelheceram bem. Não se trata de um filme feito para o futuro. Era um filme de sua época. Então não importa se ele envelheceu bem ou se ele envelheceu mal. Importa que esse filme é a fundação de tudo que a gente tem hoje. Como eu falei, né, hoje você pode ter, por exemplo, filmes sem qualquer efeito prático. Filmes como os da Disney, né, como os da Netflix, que são gravados dentro de uma única sala e o filme inteiro é computadorizado, com o maior orçamento do mundo, e o filme é horrível, visualmente falando. E o que esse filme, Metrópolis, faz para o cinema, tanto que é muito fácil, né, a gente enxergar outros filmes ali no meio daquelas cenas e tal, porque tudo foi muito repercutido, foi muito reprisado, foi reinterpretado, do ponto de vista tecnológico também, né, de como que esses efeitos foram pensados e depois perpetuados ao longo do tempo. Então, enfim, tem cenas aí que foram recriadas a partir desse filme, como eu sempre falo, né, e não pensando em tecnologia, mas em representação do mise-en-scène ali, o Batman do Matt Reeves, né, que copia completamente aquela cena final do alagamento da cidade, né,
e aí você tem o shot, ou a filmagem de cima, né, naquele ângulo superior, mostrando a cratera, né, e toda aquela inundação, Fê, acho que você sabe do que eu tô falando. E o Batman ali movimentando multidões, tentando salvar todo mundo daquele alagamento, é o final desse filme, né? Então, assim, não se trata de um filme que poderia ter envelhecido mal. Ele envelheceu bem, óbvio, mas mesmo que ele tivesse envelhecido mal, não é disso o que a gente está falando, mas é da genialidade e do fator surpresa de um filme como esse ter sido criado, operado, reproduzido no final dos anos 20, cara. É impressionante. Fascinante. O que eu ia dizer como o meu destaque final era justamente para a sequência final, e o que o Jason citou. Essa, tipo, a destruição da cidade, o povo correndo, tentando se salvar, e aquela cena, né, tudo alagado, o pessoal meio messiânico, né, todo mundo esticando a mão, os dois parecem uma figura quase meio divina, assim. É apocalíptico aquilo. Apocalíptico. O filme é escatológico, total. Não, e assim, é de tirar o fôlego, você entendeu? É Absoluto Cinema. Antes do Absoluto Cinema, entendeu? Porque é impressionante você imaginar, novamente, né, a gente que às vezes lê muito sobre a história do cinema e manja muito da história, né, de geral, você começa a ver e você fala, meu, como que o vagabundo teve a ideia de fazer um negócio tão absurdo e tão da hora? E como é que ele convence alguém a pagar por tudo isso, entendeu? Porque tudo, a cena, o Jason falou, a cena dele falando sobre Babel podia ser um trechinho, porra, o cara conseguiu orçamento para filmar uma sequência, figurino próprio, construiu o raio da Babel. Então, assim, mas o destaque, assim, o final do filme, a sequência, é de tirar o fôlego, tá ligado? Tipo, mesmo o negócio do envelheceu bem, não envelheceu... Cara, acho que você vai assistir a vida inteira aquilo e é humano. Você vê humanos naquela situação, você se emociona e tira o fôlego. Então, assim, é um filme, cara, irretocável, assim, do começo ao fim, mesmo na versão mais longa, é fodido de bom. E aí... Eu ia dizer... desculpa, Fer. Não, eu só ia falar assim, então, assim, eu sei que muitas das pessoas que nos ouvem, às vezes não tem muito tempo, tá na correria e tudo mais, ouvir um podcast longo já é, né, uma coisa... Mas, já é um grande feito. Já é, exato. Mas reserve um dia e assistam com o coração e a mente aberta, cara, porque é um filme para você mergulhar de cabeça mesmo. Mesmo sendo mudo, né? Com todas as limitações de preto e branco, mudo, as pessoas... preto e branco, mudo e longo. Como é que você convence alguém a ver esse negócio? Não é simples. Mas, cara, vejam o filme, vejam que é foda. Porque ele é Mas a trilha sonora ajuda, hein? A trilha sonora ajuda a dar uma aceleradinha. Eu só ia dizer que eu fui cancelado aqui, tava no mudo, que a própria Maria, aí já Maria das Trevas, né, Maria de Hell, autocancelamento. Ela cita o Apocalipse antes da morte aparecer. Ela tá fazendo aquela representação de uma orgia, aquilo, né? Não seja claro. Puritanos aqui. Convenhamos que aquilo lá é uma puta orgia muito bem filmada, né? Me senti no Banco Master ali, né? Naquelas festas que o Vorcaro dava, né? Para fazer uma associação com o nosso tempo. Você que é do século 23 e tá ouvindo a gente não tá entendendo nada, né? Mas quem é da nossa época aqui sabe disso. Mas ela, enfim, já tá ali seduzindo os caras. Aí ela recita a chegada do Apocalipse, né? Algum trecho relacionado a isso na Bíblia, e daí entra a morte e os pecados ali. Foda demais. Incrível. Foda. Muito bem. Resumindo, assistam, vale a pena. Se deem esse prazer de conhecer um filme irretocável e que é o pai de muitos outros filmes e quase todos bons, né? Mas esse é uma obra-prima, né? Se dê a chance disso. É fundamental para entender essa arte que tantos amamos, entendeu? Ele Exatamente. É o pai e a mãe disso que a gente ama. De tudo. Só para encerrar, e aí acho que a gente pode falar os filmes semelhantes, né? Também que as pessoas isso que eu ia falar, vamos boa. Só vou citar que, estudando um pouco também para a discussão do grupo, eu tive uma frase do Wim Wenders muito interessante, que fala que filme é uma cidade artística, é uma forma de você construir cidades e de construir mundos a partir da arte. E o que o Fritz Lang propôs aqui
de fato, é toda uma construção de um universo tão único e tão artisticamente perfeito, e é por isso que a gente está aqui falando sobre ele 100 anos depois, né? Filmes semelhantes, meninos, que as pessoas podem assistir. A gente citou várias referências, mas alguma coisa que esteja aí na mesma vibe de Quem Metrópole. começa? Pô, eu? Você? Tá. Blade Runner, 1982, o primeirão. Eu acho que Perfeito. é muito... eu acho que tem alguns paralelos muito claros, assim, tem romance, mas tem muito essa discussão de distopia, e eu acho que é um filme também esteticamente épico, sabe? Aquelas cidades super verticalizadas, trata-se de uma vida de metrópole também, só que daí você tem a exploração dos homens-máquinas, que lá são os replicantes, de uma maneira interessante. E novamente temos uma protagonista que é igualmente cativante, que é a Rachel lá, né? Que teoricamente é uma replicante, ela não sabe disso. Então, assim, eu acho que quem gostar, entender, eu acho que ali também a frase entre a mente e a mão, o coração tem que mandar, no Blade Runner você vai ver que quando isso não acontece, dá o Blade Runner de novo. Na cara, entendeu? Eu acho que essa é a dica. Muito bem. Jason. Eu recomendo 2 filmes. O primeiro é A Paixão de Joana d'Arc, de 1928. A gente já tem aqui uma sessão extra que acontece uma vez ao ano sobre esse filme. Que absurdo. Assim, tem muitas semelhanças, até mesmo no estilo da época, porque a diferença é de 2 anos entre um e outro, né? E você vê ali o cinema europeu com suas justaposições, e é muito interessante isso, sobretudo na cena da fogueira, né? De ambas se queimando ali. Eu dei um spoiler, né? Mas assim, Joana d'Arc não é um problema, né? Você não está preparado para ver o que esse filme tem para passar. Mas outro papel, né, de uma mulher também, que leva o filme nas costas praticamente, atua com um olhar muito bom. Então veja A Paixão de Joana d'Arc e depois assista o nosso vídeo maravilhoso sobre esse filme, que é um dos meus favoritos, sem sombra de dúvidas. E o segundo filme que eu tenho para indicar é uma indicação quase que indireta, mas tem seu sentido, que é São Paulo, Sociedade Anônima. Boa. Por que esse filme? Até levando em consideração que a filha do diretor, a Marina Persson, ela indica, é o seguinte: no Brasil, a gente quase não tem, ou talvez até não tenha, outro filme que fale sobre o processo de industrialização daqui. Ou, pelo menos, de São Paulo. No mínimo de São Paulo. Então, São Paulo, Sociedade Anônima é um excelente filme para a gente entender a interpretação política não partidária, porque eu jamais recomendaria algo partidário para vocês, mas não partidária, da influência da modernidade, só que aqui falando, claro, sobre um passado menos distante, né? A gente está falando final dos anos 50 e começo dos anos 60, com toda a industrialização do Brasil, com São Paulo sendo o ponto central do desenvolvimento do país por conta da atração principalmente da indústria automobilística, e com uma participação muito importante das cidades que ficam ao redor de São Paulo também, que hoje já se fundiram nessa megalópolis maravilhosa, megalópole, né, maravilhosa, não Liz é o filme, megalópole. Então, eu acho muito importante a gente entender o retrato do desenvolvimento do Brasil, indo para além dos anos 60 a 80, mas principalmente com esse aspecto industrial que eu particularmente acho fascinante. É como a modernidade nos impactou, né? A gente acha que o Brasil não é um país moderno, mais moderno que nós, impossível. Antropofágico, cheio de gente, desigual. A gente é moderno pra caralho. E a metrópole ali de fundo, né? Então, assim, o conceito é o mesmo. A grande São Paulo, durante muitos anos, foi uma das segunda, terceira maior cidade do mundo. Ainda é, né? Tipo, mas comparável a Tóquio, Nova York. Tipo, então, assim, a gente sofreu esse mesmo processo de gentrificação. Então, puta filme, ótimo. Eu sei tudo sobre São Paulo. É filho da terra. Bom, eu lembrei de um filme
que deve ter sido o meu inconsciente que indicou, então eu vou mandar bala, porque eu não sei por que esse filme veio, né? Que é um filme preto e branco do Jean-Luc Godard, um filme noir do Jean-Luc Godard, chamado Alphaville, de 1965. E é um filme, como todo filme noir, de investigação, de detetive e tudo, mas se passa numa estação espacial, teoricamente, né, numa cidade distante, né, que no filme é uma cidade espacial. Então Alphaville não é um bairro de Bacana, Não é um bairro... Bom, pode ser. Foi na onda do São Paulo, né? Sociedade Anônima, já mandou Alphaville. Mas tem um pouco a ver com acho que esse sentimento de uma cidade estranha, onde existe tecnologia, mas é o meu inconsciente que está indicando, porque eu assisti esse filme, deve ter quase 20 anos, e eu não lembro quase nada dele, mas eu vou deixar indicado porque foi a luz que acendeu aqui agora, e é um Jean-Luc Godard. Galera, vou dar uma roubadinha então, já que todo mundo roubou, vou dar uma roubadinha. Pronto. Eu não roubei nada. Eu sou a única que não tem roubado nessas últimas gravações. É que, mano, vocês vão falando, vai lembrando muito. Eu vou sugerir, eu sei que não é fácil de ver, mas um filme que ajudou a inspirar a Metrópolis. Anterior. Coraçado Potemkin. Acho que tem muito dessa questão da montagem, luta de classes. E a luta de classes, total. E os ângulos, e essa apoteótica. Ele foi 2 anos antes, acho. É um puta filme. E um filme que é meio obscuro, mas Brasil com Z. O Jason adora. O Jason falou do São Paulo Sociedade Anônima, e eu falei que o Brasil é um país moderno, eu lembrei do filme. Cara, ele discute um tema que é muito pouco abordado em Metrópole, mas é a hiperburocratização, e a hipermecanização, e quando falha pode desgraçar. Assim, concordo que é um filme esquisito. Tem seus exageros. Você não gosta, Jason? Odeio esse filme. Acho muito chato. Mas eu tenho uma curiosidade com esse filme. Eu não recrimino, não. Dá pra odiar. Eu adoro. Eu tenho uma curiosidade com esse filme que é muito interessante, e foi a Flávia que quebrou isso pra mim. Porque é o seguinte, o filme, quando eu assisti, eu falei, cara, eles estão zoando com o brasileiro demais com esse filme. Porque assim, eles estão pegando tudo que há de pior na nossa história, tudo que ficou de pior e que sobrevive ainda hoje porque a gente sustenta essa merda toda, e estão jogando isso na nossa cara, no meio da ditadura, tal, que não sei o quê. Depois eu fiquei sabendo que não é nada disso. Era pra ser uma puta utopia, um negócio completamente longe da realidade deles, mas assim, foi muito certeiro. Então eu tinha um ódio, eu não tenho um ódio por esse filme imenso. Aí depois que eu descobri que, é um bando de inglês pensando que o que mais distante poderia ter de um país como o Brasil, eles sem querer acertaram. E eles veem o Brasil nesse filme como também é um topinho, parece que tudo funciona, tudo organizado. E aí um lugar bonito, né? Tem música e tal. E é interessante que o bug, e literalmente um bug, porque cai um mosquito e dentro de uma impressora que vai lá, acaba mudando a vida de uma pessoa assim. Eu confesso que o final é difícil. Eu gosto muito daquele final. O final do Brasil é foda, mas assistam, galera. Você não precisa amar o filme inteiro, você pode odiar, você pode achar mais ou menos, mas tem que assistir, que é foda. Desculpa ter roubado. Mesmo pra odiar, você tem que ver o filme, né, como a gente sempre fala aqui. Então assista e ame ou odeie depois. O lema assim, se for pra odiar, odeie com substância, não odeia por terceiro, não. Porque odiar por procuração não existe, é feio. Aqui quem fala é o Roger Scruton, que diz o seguinte: não existe opinião de terceira mão. Não existe opinião que você pegue emprestado de outro. Opinião tem que ser sempre sua, né? Então, guarde para você e assista, né? Não tem nada mais brega do que ódio por procuração. Aí não dá, né? E é o que a gente mais vive hoje, né? Assistam Brasil. Ou tempos difíceis. Inimigos do cartório, encerrando esse episódio. Tem que fechar tudo essa porra. Ai, gente, é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, valeu, gente.